Vai! Olá, leitores do BHZ. Iniciaremos hoje uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. E para dar início a essa série de entrevistas, recebemos o candidato pelo PSD, Délio Malheiros. Confira! Olá, candidato Délio Malheiros. Primeiramente, muito obrigado por participar, por inaugurar nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte 2016. Nós que agradecemos. Aliás, eu me sinto muito à vontade, eu tenho um respeito profundo pelo portal BHZ, que tem uma audiência extraordinária. E para mim é muito bom estar aqui inaugurando esse espaço democrático do debate eleitoral. Bom, eu, Thiago Risse, estou acompanhado Maíra Monteiro, Guilherme Scapellini e Robert Costa. E vamos iniciar agora a sessão de perguntas temáticas sobre áreas importantes aí da nossa cidade. Bom, vou iniciar falando sobre segurança. A gente conversou com o Robson Sávio, ele é professor da PUC Minas, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Recentemente, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais divulgou um estudo mostrando que o índice de homicídios em Belo Horizonte diminuiu bastante, de 2004 para 2014, que é uma boa notícia. Só que o professor ele disse que esse estudo ele pegou um pico em 2004 e por isso teve essa queda tão grande. O índice de homicídios ainda continua superior a 30 por 100 mil habitantes, o que é considerado uma epidemia pela OMS. Então, ele é um pouco pessimista. Apesar da queda, ele acha que ainda precisa ter muito avanço na área de segurança. Bom, na visão dele é preciso ainda reativar os núcleos do Fica Vivo e ter uma maior interação com os órgãos do Estado, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar. Queria saber do senhor, qual que é a sua proposta, Guarda Municipal, obviamente o que está no âmbito municipal, o que é possível fazer para diminuir essa epidemia, né? esse índice epidêmico? A questão da violência envolve todas as cidades brasileiras. Envolve especialmente nesse momento de crise, porque o problema da violência não é só em relação aos delinquentes, que a gente já sabe que frequentam os piores lugares, que praticam crimes. Mas o problema do desemprego também gera violência. E o problema da violência, ele perpassa todas as camadas sociais. Tem a violência contra a criança, violência contra a mulher, violência até contra os animais, violência no trânsito, violência praticada em razão das drogas. Portanto, é um assunto extremamente complexo, não é? E eu acho que a gente tem que enfrentar essas questões no município. Porque as melhores políticas hoje que acontecem, elas são as políticas locais. E até o combate à violência, eu creio que o futuro das cidades brasileiras e da legislação será uma polícia local. E nós temos a nossa guarda municipal, são 2.090 guardas municipais, que é para a gente um orgulho na cidade. Eles hoje estão bem treinados. Nós temos os guardas municipais já com qualificação para portar armas, 500 guardas municipais podem portar armas, desses 350 já estão portando e nós queremos treinar todos. Mas a gente tem uma política do combate à violência que ela envolve quase todas as secretarias. Desde a Secretaria da Educação com as crianças na escola, que a gente cuida da criança na perspectiva que ela também tem uma família regular. Então, nós investigamos o que está acontecendo na família daquela criança. Nós temos, por exemplo, as nossas equipes de saúde da família, são 588, elas vão à casa das pessoas e também fazem uma espécie de monitoramento e reportam à prefeitura se naquela casa não tem nenhuma criança ali vítima de violência. E em alguns casos, nós temos que notificar as autoridades se essas crianças são vítimas de violência. Então, o tema violência, ele é estudado na prefeitura em todas as secretarias. A Secretaria da Saúde, ela é vigilante em relação à proteção do idoso. A Secretaria da Educação e nas políticas sociais também. A gente tem muitos programas, inclusive programas que são em parceria com o Poder Judiciário, na chamada Justiça Restaurativa, em que nós acolhemos os menores que são vítimas que estão naquele risco social com o pé no crime ou recém-saídos do crime. Então nós temos muitas parcerias e no que diz respeito ao combate da violência também, nós temos a Guarda Municipal em todos os nossos centros de saúde, em todas as nossas escolas municipais. Nós estamos substituindo a iluminação da cidade por LED, 178 mil pontos, porque a gente entende que rua escura, a ocorrência de criminalidade é maior. Temos o nosso COP, que é o Centro de Operações de Belo Horizonte, em que a gente monitora toda a cidade de Belo Horizonte naquela central. É o cérebro da cidade, funciona no COP.
E as câmeras também de monitoramento. Nós temos hoje 1.400 câmeras e agora chegaremos a 3.000 câmeras no COP. Nós estamos integrando as câmeras privadas ao nosso sistema e, portanto, nós teremos também a ajuda de outras câmeras para melhorar o monitoramento na cidade. Maíra Monteiro. Candidato, recentemente o BHZ fez uma série de reportagens falando sobre a música ao vivo nos bares de Belo Horizonte. A atual legislação prevê que um simples voz e violão em um bar de pequeno porte, o estabelecimento precisa ter um alvará de discoteca, que é um alvará um pouco complexo de se conseguir, né? É um pouco caro, pode chegar a R$100 mil e também demanda um processo um pouco demorado. A gente tem uma pergunta aí que envolve essa questão de cultura e também meio ambiente, que é da doutora em Engenharia de Ciências dos Materiais pela UFMG, Ruth Rebelo Pires. Ela pergunta como que a prefeitura pode solucionar nessa questão do ruído, o problema que traz, sem ao mesmo tempo prejudicar o funcionamento dos bares e atender às demandas daquelas pessoas que sofrem com esse problema no dia a dia da cidade. Olha, uma cidade repleta de conflitos. E o grande desafio do gestor é você resolver esses conflitos e chegar num denominador comum que atenda a maioria da população. No caso de bares, é importante a gente corrigir algumas informações que saíram erradas, porque às vezes retiravam um alvará dizendo que não teriam música ao vivo e depois começavam a colocar música ao vivo. Estamos facilitando a vida do empresário hoje, inclusive no alvará eletrônico, que ele entra com pedido na prefeitura e pode retirar esse alvará eletrônico para facilitar. Agora, temos uma legislação a cumprir. É errada a informação de alguém diz que Belo Horizonte não pode ter música ao vivo. Pode sim. O que nós temos é que conciliar a legislação aplicável ao caso de música ao vivo para que não ultrapasse determinada hora que a legislação prevê, não incomode os vizinhos, mas ela é permitida sim a utilização de música ao vivo. O que não podemos, extrapolar o horário, extrapolar os limites dos decibéis previstos na legislação, porque temos que conciliar o interesse econômico da cidade com o interesse das pessoas. Mas nós temos os nossos barzinhos como um patrimônio da nossa cidade. Eles trazem alegria, eles trazem qualidade de vida, eles trazem emprego e trazem renda para a nossa cidade. E não vamos perder o título de capital nacional dos barzinhos. Entendi, mas candidato, tanto os especialistas, né, nessa questão de licenciamento, quanto também até a própria Abrazel, né, explicou para a gente, os donos de bares, que é necessário você tirar um alvará. Isso que o senhor falou do alvará eletrônico realmente foi um avanço muito grande, mas é necessário ter um alvará de discoteca, não um alvará de bar. Esse alvará demanda você fazer aquele estudo da vizinhança, é todo um processo bem complexo. Não é que não pode ter música ao vivo, é que praticamente todos os bares de médio e pequeno porte na cidade não têm essa autorização. Ele deve estar equivocado, porque você não precisa tirar o alvará de discoteca. Quando é discoteca, você tem um licenciamento urbano e passa por um compor. Veja bem, nós temos que ter responsabilidade se você tem um estabelecimento fechado ou um estabelecimento em que você vai ter um grande público. Isso pode trazer pode ter uma tragédia e o município ser até responsabilizado. Então, a nossa legislação é uma legislação que permite música ao vivo, permite funcionamento do bar como negócio, nos interessa, mas as questões da segurança, elas devem ser cuidadosamente observados. E o respeito também ao limite de decibéis, o respeito ao vizinho. Mas não vou dizer que não tenhamos que fazer alguma revisão na nossa legislação. Inclusive, a Lei de Uso e Ocupação de Solo de Belo Horizonte está na Câmara e essa é uma oportunidade. Se tivermos algum excesso, algum exagero, nós vamos melhorar. Nós queremos que a cidade funcione bem, queremos ter os barzinhos, queremos ter o máximo de atividades da nossa cidade, queremos uma cidade inclusiva. E não é proibindo tudo que você vai conseguir construir uma cidade inclusiva. E, portanto, se tem algum reparo a ser feito na lei, nós estamos abertos e vamos fazer. Ótimo. Guilherme? Bom, candidato, a minha pergunta é sobre mobilidade urbana, talvez um dos temas mais desafiador dentro da gestão municipal hoje, e, sobretudo, a respeito do Uber. Eu gostaria de saber do senhor, primeiramente, se o senhor é favorável a essa nova modalidade de transporte. E também na pergunta passada o senhor falou do papel do gestor público em resolver conflitos. Sabemos hoje que o Uber funciona de uma forma provisória, através de uma liminar judicial em Belo Horizonte.
o que vem gerando uma insegurança muito grande na população de Belo Horizonte e também em relação aos motoristas de táxi, né? Hoje vivemos praticamente uma guerra entre Uber e taxistas. Gostaria de saber do senhor, caso eleito prefeito, se o senhor vai intervir junto ao Poder Judiciário para buscar uma solução definitiva sobre esse caso. Veja bem, a sociedade moderna hoje, ela convive com os avanços da tecnologia. Você está usando o termo Uber, mas tem outros concorrentes do Uber por aí já. Eu vi nos jornais que uma outra empresa chegou. Então nós não podemos trabalhar dizendo nós vamos combater o Uber ou vamos autorizar o Uber. Nós temos que analisar, no contexto da cidade, os aplicativos e os serviços que são prestados. Os hotéis reclamam hoje que eles têm um Uber na vida deles, que é o Airbnb, em que você aluga um quarto numa casa e não paga o imposto, concorre com os hotéis. As empresas de telefonia reclamam que tem um Uber na vida delas, que é o WhatsApp, que você faz uma ligação, utiliza a rede delas e não recebem nada. Então nós temos, vamos dizer, essa uberização hoje na economia. O que nós temos que tratar o assunto é sobre a ótica do cidadão. Qualquer que seja o serviço deve ser seguro, eficiente, fiscalizado e regular. O que a prefeitura fez? A prefeitura chamou todos em uma mesa de discussão, chamou o Uber, outros aplicativos, chamou os taxistas, falou: a nossa proposta de regulamentação é esta, vocês concordam? Nós concordamos. A prefeitura encaminhou para a Câmara, foi convertida numa lei que foram estabelecidos critérios de cadastramento, critérios de qualidade, critérios a serem observados. Depois que todos concordaram, o que aconteceu? Veio a Justiça e disse: não podem fiscalizar, porque o sucesso entrou, alguns motoristas particulares entraram, então a nossa parte, nós procuramos fazer o melhor e fizemos. Agora, para o futuro, podemos rever a legislação? Podemos, porque a tecnologia ela avança num ritmo muito acelerado. E muitas vezes nós, no serviço público, com as nossas câmaras legislativas, nós temos um retardo nessa regulamentação. Digo que quando nós fizemos isso com a lei, foi o melhor que nós achamos para aquele momento que chegou a um consenso entre todos os interessados. E que agora a Justiça parou. E eu, como advogado especialmente, eu tenho a obrigação de dizer: estou cumprindo a determinação judicial. Certo. O candidato Délio Malheiros é favorável ao Uber? Eu sou favorável, que é bom para o consumidor dentro de uma regulamentação. Então, eu sou favorável a uma série, é como o Airbnb, seja regulamentado, que pague tributos. Então, em relação ao Uber ou a outros aplicativos, eu digo o seguinte: é um transporte regular, vamos regulamentar. Depois que foi regulamentado e a Justiça mandou parar, o que nós temos que fazer? Cumprir a decisão judicial. Mas a nossa parte nós fizemos. Robert Costa. Candidato, a pergunta agora é em relação ao meio ambiente. Recentemente, a Lagoa da Pampulha e o conjunto arquitetônico foram declarados patrimônio da humanidade e milhões de reais foram investidos na despoluição. Na contramão disso, a gente tem dezenas de córregos, centenas na verdade, que estão ao ar livre e no período chuvoso acabam alagando e trazendo problemas para a população. A pergunta do biólogo mestre em saneamento e meio ambiente, Felipe Novaes, vai nesse sentido. Ele quer saber quais que são as propostas do candidato para tentar resolver essas questões que geralmente atingem a população periférica aqui em Belo Horizonte. Sim, ótima pergunta. É um assunto desafiante, porque a Pampulha, nós gastamos aproximadamente 140 milhões na Pampulha, só da parte da prefeitura, e vamos gastar mais. A Copasa gastou 108 milhões retirando os esgotos que caíam na Pampulha, está conseguindo chegar a 90%, 95% dos esgotos que lá são despejados, infelizmente. Nós gastamos outros 31 milhões na limpeza do espelho d'água, outros 8 ou 10 milhões na qualificação do entorno, substituímos todas as lâmpadas LED da Pampulha. Nós investimos na remoção de 800 mil toneladas de sedimentos da Lagoa da Pampulha e vamos continuar investindo, porque todos os anos chegam lá 40 mil toneladas de sedimentos. Acabei de voltar da Pampulha agora, analisando os córregos da Pampulha. E vamos continuar investindo, e a Pampulha hoje, patrimônio cultural da humanidade, está trazendo um fluxo muito grande de turismo para Belo Horizonte, está elevando Belo Horizonte ao patamar de polo turístico de Minas Gerais, não mais turismo de passagem, está a cidade conhecida nacional e internacionalmente. Agora, nós temos o desafio de resolver o problema em outros
300 quilômetros de córregos em Belo Horizonte. A população, às vezes, reclama e pede à prefeitura, e no passado foi muito assim, para a construção da tal avenida sanitária. Não é? Mas o que nós estamos fazendo? Nós temos um programa Fundo de Vales, tá certo? Chamado Drenurbs, que a gente cuida de cuidar daquele leito. Já fizemos 3 parques lineares em Belo Horizonte, que são muito interessantes. Vamos continuar investindo. O governo federal, que antes repassava parte dos recursos, parou de repassar parte desses recursos, mas nós estamos com várias obras fazendo isso. Temos a parceria com a Copasa, porque a coleta do esgoto não resolve você cuidar do risco se você não retirar o esgoto. Belo Horizonte tem um chamado índice de saneabilidade acima de todas as capitais brasileiras. O que significa isso? Quando você coleta o esgoto, você trata o esgoto e abastecimento de água. Água tratada, em torno de 97%. Esgoto coletado, em torno de 87%. Esgoto tratado, quase 82%. Então, o nosso objetivo é continuar investindo. Como eu disse, é feito isso junto com a Copasa, porque a Copasa também tem que coletar o esgoto, a concessão é para ela. E nós já investimos no Drenurbs em torno de 180 milhões de reais. E vamos continuar investindo, inclusive na educação ambiental, porque não adianta você investir se a população não participar desse esforço coletivo pelo meio ambiente. Então a gente tem procurado mostrar para as pessoas, para não poluírem. Vou te dar um exemplo, dos córregos que chegam na Pampulha. São 507 córregos que chegam na Pampulha, 507 nascentes. Dessas, 47% em Belo Horizonte e 53% em Contagem. Então, nós identificamos cada uma dessas nascentes e esses cursos d'água. Então, estamos fazendo a educação ambiental para as pessoas preservarem as nascentes e não poluírem os cursos d'água, porque é, inclusive, crime. E é o que a gente está fazendo. Então, a gente está investindo. No nosso programa de governo, a gente tem a proposta lá de construção de mais parques lineares em cursos d'água. O meu sonho, sabe o que é? É fazer o que foi feito lá em Seul. Eu lá estive, em que foi descanalizado um córrego, foi colocado ele para correr no seu leito natural e é muito bonito. Agora, custa muito dinheiro e sem parcerias nós não vamos conseguir avançar. Temos avançado com o nosso Drenurbs, que é um projeto de repercussão nacional, reconhecimento dele, mas ainda nos falta recursos para poder investir, seja direto, seja junto à Copasa. Mas esse é o nosso propósito. Em um minutinho, por favor, para a gente terminar a nossa rodada temática. Saúde, Hospital do Barreiro. Teve novela toda, vários adiamentos, enfim, foi inaugurado no fim do ano passado, 2015. Continua problemático, né? Está operando com uma capacidade bem menor do que é possível. E a gente teve até um problema que foi coberto pela imprensa recentemente, com o repasse do governo federal. Não estava sendo repassado, que travava também o repasse do governo estadual. Enfim, continuava a subutilização de uma estrutura muito importante para a cidade. Como resolver isso? Olha, o administrador público, ele tem que ter honestidade, ele tem que ser eficiente, mas tem que ter coragem. E nós tivemos coragem de prometer e cumprir a construção do Hospital do Barreiro. Agora, construído o hospital, nós estamos investindo a parte da prefeitura, é um hospital belíssimo. São 451 leitos, 16 salas de cirurgia e não deixa nada a desejar para nenhum hospital, não só de Belo Horizonte, mas do Brasil. Eu fui lá, andei os 13 andares do hospital, é espetacular aquela casa de saúde. Agora, Belo Horizonte já está colocando aproximadamente 5 milhões de reais por mês. A União e o Estado deveriam colocar outros 15 milhões por mês, obrigação deles. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a nossa parte, o hospital está funcionando, agora estamos cobrando da União, nós estamos com um diálogo com a União e com o Estado, que já começaram a aportar recursos para o hospital. E é importante que coloque, porque nós precisamos disso. Nós temos uma saúde em Belo Horizonte que precisa melhorar e muito. Nós precisamos melhorar a nossa rede física. Por isso, nós vamos construir mais 77 centros de saúde, 40 deles por via de uma PPP. Já temos os terrenos preparados para isso. Desses, 22 são novos e 55 são substituições e mais 4 UPAs vamos construir. Nossa saúde é bem avaliada, mas temos que avançar, temos que ter uma melhor gestão ainda dos medicamentos, das consultas especializadas, da rede que atende as pessoas em casa, da rede que atende as crianças nas escolas. Vamos melhorar, precisamos melhorar, mas precisamos dessas parcerias do governo federal e estadual. Perfeito, candidato. Bom, vamos agora à segunda etapa, uma mescla entre perguntas mais direcionadas à sua candidatura e dos nossos leitores.
Bom, o senhor fala como situação não poderia ser diferente, né? Foi vice-prefeito durante toda essa gestão. A pesquisa do Instituto Paraná, divulgada nessa semana, apontou que o João Leite está em primeiro, com 30%, seguido pelo Calil, 15%, e o senhor não chega a 5%. Como mudar, qual a sua análise, como mudar em pouco mais de um mês, né, com essas eleições exprimidas? Você veja que essa pesquisa da Paraná já me tirou da 6ª posição que eu estava numa pesquisa anterior, já me colocou na 4ª, empatado com o terceiro. Porque eu estou com 4,8 e o terceiro tem 5,1. Então já estou empatado. Se você colocar a margem de erro, você já me coloca bem próximo do segundo. E aí eu quero dizer o seguinte, essa pesquisa foi feita quando? Foi feita até o dia 28. Então ela pegou apenas 3 dias da propaganda eleitoral que começou no dia 25. E o nosso crescimento é vertiginoso. O que mostra nas nossas pesquisas internas é crescimento da minha candidatura. E por que crescimento da minha candidatura? Analise todas as outras candidaturas. Olha, eu sou uma pessoa séria, tenho 25 anos de vida pública, dos quais 25 junto aos órgãos de defesa do consumidor. Eu tenho uma ficha limpa, um passado limpo, eu tenho uma experiência administrativa. Há 4 anos na prefeitura, eu fui vereador, deputado, secretário do meio ambiente e sou vice-prefeito. E tenho o apoio do prefeito Márcio Lacerda, que é muito bem avaliado, não é? Portanto, é só uma questão de tempo, nós estaremos crescendo nas pesquisas e mais, de todas as eleições que eu participei em Belo Horizonte, eu tive o voto daquele eleitor com a mais elevada consciência política, que ele é silencioso nas pesquisas. E quando chega a verdadeira pesquisa, a pesquisa real, que é a pesquisa das urnas, todos surpreendem, porque eu sou sempre um dos mais votados, porque é o eleitor que vota, que atrai a família, os amigos e que confia no meu trabalho há mais de 12 anos que eu estou na vida pública dos mandatos que eu exerço. Candidato, teve um tema que entre os nossos leitores, né, nós pedimos para enviarem perguntas, e teve um tema que várias pessoas, na verdade, se manifestaram. A Camila Godoy, Elizabeth Braga, a Marisa Drummond, todos querendo saber qual é o planejamento do senhor, de maneira bem objetiva, para amparar os idosos na nossa cidade. Elas entendem que a gente tem um problema aí na questão de prestação de serviço no geral voltado para o idoso. Nós precisamos melhorar muito e avançar muito. Já temos um bom trabalho. Nós temos casa de longa permanência. Nessas casas nós já acolhemos 980 idosos. Quando nós assumimos a prefeitura, quando o Márcio assumiu em 2008, o repasse médio para cada idoso per capita era R$50, imagina, R$50. Hoje nós repassamos R$ 1.786 para cada idoso, acolhidos nessas casas que têm convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos o melhor cuidado, nós temos 128 equipes que vão à casa dos idosos que não podem se deslocar até a Prefeitura para dar assistência lá. Nós temos hoje o Centro de Referência do Idoso, chamado Tancredão, que nós tivemos lá mais de 40 mil pessoas no ano passado que passaram lá em alguma atividade. Nós temos o Vida Ativa, que é um programa na área de esporte que pega os idosos, leva com carinho para passear nos parques, leva no cinema. Então nós temos toda uma rede de proteção na saúde, com 588 equipes de saúde da família, e esse programa vai na casa das pessoas e tem um cuidado todo especial com o idoso. Portanto, nós vamos melhorar, nós vamos avançar, porque o nosso respeito aos idosos, ele é perene, ele é permanente e a gente tem que ter muito, muito carinho com eles. Candidato, o senhor citou o atual prefeito Márcio Lacerda. Minha pergunta é justamente a sua relação com o Márcio Lacerda. No início, em 2012, o senhor chegou a desistir de uma candidatura própria para ficar ao lado do Márcio Lacerda. No início da caminhada dessas eleições, 2016, o Márcio Lacerda, de primeiro, não estava ao lado do senhor. Chegou a lançar o Paulo Brant. Em algum momento, o senhor se sentiu traído pelo Márcio Lacerda? De maneira alguma. Quando eu entrei na prefeitura como vice do Márcio Lacerda, há quase 4 anos atrás, eu disse para ele 2 coisas, e ele não esquece. Prefeito Márcio Lacerda, eu quero lhe dizer 2 coisas que eu gostaria muito que acontecesse. Uma, eu serei candidato a prefeito. Então, para depois não dizer que foi surpresa a minha candidatura, então eu serei candidato a prefeito. E vou lutar por isso. Eu quero me candidatar a prefeito de Belo Horizonte, quero mostrar para o cidadão as minhas ideias. Segunda coisa, prefeito, eu quero o seu apoio.
porque eu acompanhei a sua trajetória nesses 4 anos que você foi prefeito. Para mim, pode ter todos os defeitos, mas foi um prefeito honesto, competente, dedicado à causa pública. Vou lutar para ter o seu apoio. E tive o apoio do prefeito Márcio Lacerda. E para mim, pouco importa, se foi no início, foi no final, o apoio dele veio, eu estou absolutamente confortável com ele. Nós passamos o dia inteiro juntos, trabalhando na candidatura, e eu sempre acreditei que teria o apoio dele e tenho o apoio do prefeito Márcio Lacerda hoje. Inclusive, um dos pilares da sua campanha vem sendo dizer que o senhor vai dar continuidade ao que deu certo, né, nesses 8 anos de gestão Lacerda. Mas a minha pergunta é, o que deu errado? O que o senhor vai mudar em relação à gestão atual? Olha, nós erramos. Vou dizer para você que nós erramos. Nós erramos quando nós acreditamos que a Dilma, quando via Belo Horizonte, ia liberar o dinheiro para a construção do metrô. Nós erramos quando acreditamos que o governo do Estado ia repassar religiosamente o dinheiro para o Hospital do Barreiro. Nós erramos quando acreditamos que não teriam atrasos nos repasses do governo federal e estadual para a construção de UPAs e construção de centros de saúde. Então nós acreditamos muito em promessas do governo federal. Agora, posso te dizer, eu digo, darei continuidade ao bom trabalho que realizamos até agora. Seja nas UMEIs, 128 UMEIs, que são escola modelo para o Brasil e para o mundo, o Hospital do Barreiro, um MOVE que para a gente é uma realidade que todos reconhecem. Nós vamos construir o MOVE da Avenida Amazonas, nós vamos melhorar a educação ainda mais, que é uma das melhores do Brasil. Então eu digo, farei mais o quê? Porque o grande desafio, prefeito, é que eu quero ser melhor do que você. Já te acho um ótimo prefeito, mas eu tenho esse desafio. E qual é esse desafio? É ter um diálogo ainda melhor com o governo federal, com o governo do Estado, para fazer funcionar o Hospital do Barreiro, para colocar em dia os 77 novos centros de saúde, para pôr para funcionar o MOVE da Avenida Amazonas, para melhorar ainda mais a assistência aos moradores de rua, para enfrentar o problema da violência com muito vigor, muita seriedade. Eu sou advogado e eu quero trabalhar muito à frente dos projetos no combate à violência em Belo Horizonte. Portanto, eu darei continuidade, mas inovarei. Levarei para o governo boas ideias, inclusive conversando com os jovens, conversando com todos na coletividade. Eu acho que a gente, quando você dialoga, você aprende, você cresce, você tem a humildade de entender que nem tudo está bom, nem tudo está pronto. E temos que ter a humildade de dizer, precisamos melhorar e vamos avançar. Estamos chegando na nossa reta final. Queria pedir só para a gente fechar essa rodada, para o senhor tentar ser bastante objetivo, porque a gente está faltando aí menos de 3 minutos. Ok. Candidata, a pergunta é relacionada à educação. Sindicato das escolas municipais tem uma crítica em relação à forma como a prefeitura recebe as reivindicações da categoria, mesmo eles estando credenciados pelo Ministério do Trabalho a fazerem essa mediação direta com a prefeitura. Queria saber qual que é a proposta para poder ter uma melhor comunicação com o sindicato e ouvir as reivindicações sem antes passar para a Câmara, de repente, e fazer esse contato de forma melhor. Nós temos o maior respeito aos servidores municipais, a todos os servidores. Aliás, nós não teríamos a melhor educação do Brasil se não fossem os nossos servidores. São qualificados, são treinados, são preparados e a gente usa o lema na nossa educação que é o seguinte, a gente educa e cuida. Além de serem ótimos educadores, são ótimos cuidadores. E vamos manter um diálogo aberto, permanente, transparente e valorizando a categoria. Nós demos aumentos acima da inflação de 2008 até agora. Nesse período agora, que nós estamos com um pouco de aperto no caixa, que ainda não conseguimos, mas vamos continuar conversando. São pessoas do bem, que querem o bem da educação, querem a cidade com a melhor educação do Brasil e são o nosso orgulho. Por isso, o nosso diálogo com eles será direto, será um diálogo proveitoso, permanente e tenha certeza, sem os nossos educadores não teríamos tantos títulos bons da educação em Minas Gerais. Por isso, eu terei com eles o melhor diálogo possível. Candidato, para finalizar agora, aproveitar nosso último minutinho, um ping-pong, estilo Marília Gabriela. Eu falo uma frase, no máximo uma palavra, e o senhor também responde no máximo uma frase, por gentileza. Bom, vamos lá. Quem que o senhor levaria ao PROCON? Quem eu levaria ao PROCON? O político brasileiro corrupto. Humor na política. Hein? Humor na política. Humor na política? A política é um grande lamaçal, mas é imprescindível para a sociedade. E o desafio é você frequentar esse lamaçal sem deixar essa lama grudar em você. Impeachment ou golpe?
Impeachment ou golpe? Constituição prevaleceu. Lei do silêncio. Precisa ser aplicada com moderação. Márcio Lacerda. É um grande gestor público. Feminismo. Cidade para todos e sem homofobia. Privatização. Parceria público-privada é uma solução para os problemas da cidade. Aborto. A mulher deve ser dona do seu próprio corpo. E aborto é questão de saúde pública. Muitíssimo obrigado pela participação. Nós que agradecemos o BHZ e para mim foi uma experiência muito boa, com enorme alegria e tenho certeza que nós aqui mostramos o que é melhor para Belo Horizonte, porque o bom trabalho não pode parar.